Quero responder agora se o São Paulo está no mercado em busca de um meia atacante. E essa pergunta se faz necessária depois da venda do Alves para o CSKA e da lesão de Oscar, que não deve jogar pelos próximos 2 meses. Ele teve fratura em 3 vértebras da coluna e passa por esse momento delicado, embora sem a necessidade de uma cirurgia. Mandei a mensagem para o presidente Júlio Casares nessa segunda. E aí, Casares, vocês pretendem contratar jogador? A prioridade no São Paulo hoje é encontrar um lateral direito. Depois do lateral direito, um atacante de lado de campo. Dessa maneira, dá para dizer que o São Paulo só contratará um meio atacante para vestir a camisa 10 se pintar uma baita oportunidade de mercado. Do que se trata uma baita oportunidade de mercado? Alguém que chegue para ser titular, mas que custe bem pouco, até porque a crise financeira no São Paulo é sem precedentes. O Tricolor tem enfrentado enormes dificuldades para manter as contas em dia e precisa seguir rigorosamente à risca o FDIC, aquele plano de orçamento para a temporada. Contei para vocês na semana passada de forma exclusiva que o São Paulo fechou o primeiro semestre com 32 milhões de reais de prejuízo, mas com 14 milhões de reais acima daquilo que estava estabelecido pelo orçamento. Dessa maneira dá para dizer que apesar dos números ruins, o São Paulo tem seguido à risca aquilo que foi planejado. Só para arrematar, em relação ao Tricolor, Gonzalo Tapia, que estreou no sábado contra o Corinthians, foi apresentado de forma oficial nessa segunda-feira, dando entrevista coletiva. Bom, vamos falar de São Paulo, né? O Luciano, 31 jogos na temporada, 10 gols. É um jogador que tem também 5 assistências. É um jogador assim muito importante. Ele é um dos artilheiros aí do século do São Paulo. Tá numa lista ali privilegiada de goleadores. É um cara identificado com o São Paulo. É um cara que assim a torcida vê no Luciano e vê que o Luciano é um cara que representa a torcida, né? Não à toa ele se entrega, não à toa ele é um cara que briga pelo São Paulo e que é querido pelo torcedor. Mas como todo jogador também vive altos e baixos, né? Algumas vezes ficando no banco de reservas, outras vezes não tendo grandes atuações, mas o Luciano é um cara que o torcedor confia muito. E com o Crespo não é diferente. Agora que o São Paulo não tem o Lucas, que provavelmente só na primeira semana de agosto, lá no segundo jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, vai voltar, né? Ou pode voltar, ainda tem ritmo, que já são 4 meses que ele não atua, enfim, é uma situação um pouco mais demorada, assim como a do Oscar, né, que teve uma fratura depois de ter tido um trauma ali na lombar no jogo do São Paulo contra o Corinthians. É um jogador que vai ficar de 4 a 8 semanas, pode ficar até 2 meses fora. Então, sem esses protagonistas, né, esses jogadores grandes do São Paulo, a responsabilidade é pro Luciano. Luciano, como eu disse, tem 10 gols na temporada. Luciano é um jogador que vai assumir o protagonismo do time, é o camisa 10 e é, sem dúvida nenhuma, dos jogadores principais, o que o torcedor se identifica, que o torcedor olha e fala, não, o Luciano é a referência do time. E, obviamente, basta ver quando anuncia o nome do Luciano numa escalação ou quando ele tá no banco e vai para aquecer, a torcida já começa a gritar, é Luciano, né? Então, assim, o Crespo, sem essas estrelas, sem os principais jogadores, né? O Crespo agora vai ter o Luciano como esse cara diferente, esse cara que pode fazer a diferença no ataque do São Paulo, no meio campo ataque do São Paulo. Lembrando que o Luciano funciona muito melhor perto da área, o cara que tá ali, faz gols, né? Não à toa tem esses números expressivos no São Paulo. Então, agora a bola está com o Luciano. E até naquela conversa que teve da organizada, né, com os jogadores, os próprios, né, integrantes ali da organizada falaram pro Luciano que ele tinha que assumir o time, o protagonismo, como o Hernanes fez lá naquelas campanhas em que o São Paulo brigou muito para não ser rebaixado. Então o Luciano, que já naturalmente é um protagonista, assume essa responsabilidade agora. E vocês, confiam no Luciano? Deixa seus comentários aqui. Agora de falar sobre o São Paulo e a busca por um lateral direito, prioridade absoluta imposta por Hernan Crespo. São Paulo já conversou com o Carabali 2 vezes, Bustos, Advíncula, entre outros. Durante a live desse domingo me perguntaram se Javier Manquillo, espanhol de 31 anos de idade, livre no mercado, não poderia ser uma boa opção para o São Paulo. Jogador que não teve seu contrato renovado no Celta, ou seja, está livre bem do estilo que o São Paulo procura. Jogador que foi formado na base do Real Madrid, ficou dos 10 aos 15 anos, depois foi para o Atlético de Madrid, onde passou mais 7 temporadas. Na sequência, Liverpool, Olympique Marselha, Sunderland, Newcastle e Celta. 33 jogos e 1 assistência na temporada passada com a camisa do Celta. Perguntei ao presidente Júlio Casares, e aí, vocês topam, conversaram? O Manquillo pode ser um reforço
para a lateral direita e a resposta foi: não está entre os nomes cogitados. São Paulo tem tentado manter sigilo em relação a esse jogador, até porque imagina que o vazamento pode dar armas para que outros clubes procurem o mesmo jogador. Afinal de contas, lateral direito no futebol brasileiro virou peça de extinção. Só para completar, além do lateral direito, o São Paulo ainda busca mais um atacante de lado de campo e, se puder contratar um meia, também virá. Sobre o Oscar, contei para vocês, exames apontaram fraturas em 3 costelas, ele vai precisar, na L1, L2 e L3, ele vai precisar de 4 a 8 semanas, tempo de recuperação do jogador. Qual o critério para um jogador ser ídolo para vocês? Então eu pergunto para você, Arnaldo, uma outra pergunta em cima dessa. O Luciano é ídolo? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que tem uma outra... Por exemplo, muita gente fez essa pergunta para mim hoje porque o Rafinha anunciou a sua aposentadoria, certo? Certo. Foi capitão do São Paulo, foi super campeão no Flamengo, acho que foi... Anunciou hoje? Hoje. Não, mas não aposentou ainda não? Estava no TNT? Ele estava naquela, tipo, largou, não vai mais... Ele saiu do Curitiba, parecia que tinha, mas não tinha... Não tinha falado anunciado oficialmente. Aí parei, né? Não vou tentar jogar. Parado há muito tempo já. Também achei. Tá comentando faz bastante tempo, né? Eu tô surpreso com isso. Exato. Mas só para... Então me fizeram a pergunta, Rafinha é ídolo? Eu acho não. Eu acho que o Rafinha foi capitão do São Paulo num título importante. Eu acho que ele se envolveu bastante no São Paulo quando defendeu o São Paulo. Até hoje ajuda lá, vai lá, não sei o que, é São Paulino, moleque e tal. Mas eu acho que a questão da idolatria passa muito pelo tempo de clube, conquistas, devoções, marcas, né? Eu acho que os dois jogadores, fora o Lucas, que começou no São Paulo e voltou, que tem essa situação num tempo muito de vacas magras, são o Arboleda e o Luciano. São os caras que têm mais tempo de clube. Os caras estão... O Arboleda está 8 anos no São Paulo, né? E olha, pegou tanto time ruim na vida que dá até medo. Mas também tem cara que passa uns 10 anos no clube e não é ídolo, né? Sim, mas acho que esses dois são, de alguma forma, eles não são excepcionais, mas acho que eles são ídolos, né? E tem gente que passa 6 meses e é ídolo, 3 meses. O Amoroso pode até ser considerado um ídolo do São Paulo. O cara chegou, fundamental na conquista da Libertadores, fundamental na conquista do Mundial. Tem gente que acha ele ídolo, né? Ou tem gente que passa, não ganha grandes coisas, como o Luiz Fabiano, e é ídolo, né? Depende, acho que o ídolo tem que marcar, marca. Você é o cara que marcou a passagem. E acho que o Luciano tá perto de fazer 100 gols pelo São Paulo, né? Não é qualquer coisa, né? Né? Qual o seu critério, Mauro? Para ídolo? Acho que depende muito também do momento do clube, né? Uhum. Alguns jogadores se transformam em ídolos em momentos de dificuldade, jogadores que num outro momento não seriam ídolos porque teria gente meio mais. Acho que é o caso do Luciano. Se São Paulo tivesse hoje um timaço, outros jogadores ofuscariam o Luciano. Como o São Paulo já há algum tempo não tem condições de fazer grandes contratações, como alguns rivais, ele trabalha com jogadores. Alguns são jogadores até caros, importantes, caso do Oscar, do Lucas, mas já num outro estágio da carreira, né? E o Luciano é um jogador que está há muito tempo, um cara que ele briga, ele luta, as reações dele quando festeja um gol, né? Isso mexe com o torcedor. Então acho que a questão vai muito do momento, né? Do momento do clube. Mas o Rafael fez alguns golaços. Sim. Engraçado que no Campeonato Paulista, no 3-1 do São Paulo no Morumbi sobre o Corinthians, no 0-0 ele também fez uma defesa espetacular. E claro que condiciona totalmente o jogo, você ainda mais pressionado, jogando em casa com quase 50 mil pessoas. Toma um gol do rival, podia virar um inferno, Morumbi. Sim, a bola queima, né? Aí tem o filósofo branco, meu parceiro branco, ele falava assim, jogar ganhando é maravilhoso, né? Ele tinha isso, ele sempre jogar ganhando, aí todo mundo quer a bola, aí você faz coisas que assim, você não faria quando tá 0-0, quando tá pegando, a bola queima, o nego se esconde, né? Então assim, um clássico desse, a pressão que tá, né, pelos resultados, perto da zona de rebaixamento, o mando de campo é seu. Tinham quantas? 48 mil pessoas.
São paulinos, né? Morumbi bonito, lotado. E o clássico desperta isso no torcedor. Ainda tem isso, é bom, né? Sim, essa o torcedor vai rivalidade, com isso é outra maravilhoso. pegada. E aí você começa perdendo, perde essa moral, a bola começa a queimar, já não chama a Já tinha responsabilidade da perdido jogada. o Oscar. Perde uma aqui, perde outra ali, tudo. Então, assim, o Rafael, pra mim,